Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja no teu coração, experimentando neste tempo de comemoração do Natal de Jesus Cristo, o nascimento do Messias, aquele que foi prometido. E eu gostaria de, nesta ocasião, falar sobre Natal da cultura e Natal do Evangelho. Em São João, capítulo 1, versículo 14, João escreve desta maneira: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que é Natal para você? Cultura ou Evangelho? Cultura é o conjunto de padrões de comportamentos, crenças, costumes, atividades, etc. É uma forma ou etapa evolutiva das tradições e dos valores de um lugar. Agora, Evangelho é boas novas que vêm do céu, conjunto de ensinos do Senhor Jesus Cristo, uma experiência pessoal com Deus, nascer de novo para uma vida vitoriosa com Cristo sobre todo o poder do mal, sobre o pecado. O Natal da cultura. O Natal de Cristo, ao longo do tempo, se transformou numa cultura, adotando outras culturas no intuito de celebrar o nascimento de Cristo, despido do verdadeiro espírito do Natal, que é a experiência pessoal com Deus, o Pai, que enviou seu Filho Jesus Cristo. A nossa cultura adotou o Papai Noel, presentes, árvore de Natal, compras, comes e bebes e muita festa. Também a confraternização, união dos povos, reunião de famílias, solidariedade, pensar nos desprotegidos e ajudá-los. O Natal também tem sido motivo de discussões, aliás, várias discussões ao longo dos anos. Alguns dizem que o Natal veio do paganismo. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, conforme é celebrado aqui no Ocidente. Outros dizem são costumes pagãos no Natal, como por exemplo a guirlanda, velas, Papai Noel, a árvore de Natal, a troca de presentes. Também tem uma grande questão, será que é bíblica? E etc. Creio, queridos, que não precisamos ficar presos a essas discussões e nem à própria cultura. Isso não é relevante. O mais importante é que Cristo veio. O Messias prometido chegou e está entre nós, cheio de graça e de verdade. Como diz o apóstolo João no Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 14. Agora, o Evangelho, o Natal do Evangelho, ou o Evangelho do Natal. Proclamou o anjo em Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11, diz assim a Escritura: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O poder do Evangelho, em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo se expressa desta maneira: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A celebração do Natal é a celebração do novo nascimento, de modo que você tem duas datas: a data do seu nascimento natural e a data do seu novo nascimento pelo Espírito Santo em Cristo Jesus. Então celebre Natal. Esta data agora de dezembro, você pode lembrar do nascimento de Cristo, e o nascimento de Cristo em seu coração significa o novo nascimento. Significa também a regeneração. Aqueles que nasceram de novo reconhecem a vinda do Messias, aquele que foi prometido como o Salvador do mundo, e buscam celebrar louvando e expressando com muita gratidão a Deus todo o tempo, e tentando compartilhar o presente de Deus, que é Jesus Cristo, com o nosso próximo. Diz o pastor Rosivaldo de Araújo, um grande arauto da renovação espiritual no Nordeste, no Brasil, que hoje já está com o Senhor. Ele fala no seu livro Natal, um sinal dos tempos. O Natal foi um dos grandes golpes sofrido pelo diabo na sucessão dos fatos que determinaram sua derrota definitiva. O grande golpe que o diabo sofreu foi justamente no Natal, quando constatou que aquele menino que estava chegando ao mundo não era um simples homem, mas o próprio Verbo de Deus, que se encarnara. Por isso foi chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Agora Deus está com o homem, através de Jesus Cristo nosso Senhor. O diabo então se surpreendeu ao ouvir essa declaração por parte do anjo, dizendo tratar-se do Filho do Altíssimo, Lucas 1:32. E ao ver todos os anjos de Deus se prostrarem e o adorarem, Hebreus capítulo 1, versículo 6, ele ficou tremendo e sabendo que os seus dias estão contados. Portanto, o nascimento de um Messias todo-poderoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, foi um golpe tremendo nas pretensões diabólicas, nas pretensões do inferno. Por isso ele procurou matá-lo desde o início. E Mateus 2,16 e Apocalipse 12:4 nos falam a respeito disso. E então, queridos irmãos, o Natal que os cristãos de todo o mundo comemoram representa uma grande vitória da luta de Deus contra Satanás, o qual trouxe a esperança para o homem e provocou uma grande onda de alegria, de celebração em toda a terra, em todos os povos, bem como no próprio céu. O problema mais sério, queridos, que enfrentamos hoje é o grande número de pessoas que confessam que Deus existe, mas acreditam que devem viver como se Ele não existisse. Isto é pecado. A revista Ultimato faz uma pergunta muito interessante: qual é o pecado? Qual é o pecado? Qual é o pecado mais arraigado? O ser humano é egoísta por natureza. O pecado mais generalizado, em qualquer lugar, em qualquer tempo e em qualquer cultura, o ser humano é sempre egoísta.
Qual o mais globalizado? O egoísmo é um fenômeno articulado, integralizado, ditatorial, sem ilhas e sem oásis. Qual o mais antigo? Vem de geração em geração, desde a queda, desde o ser humano, desde que o ser humano perdeu a inocência. Qual o mais estimulado? Por dentro e por fora, pela cultura e pela lei do mais forte, pelo sistema, pela mídia, pela propaganda e pela mentira e pela ilusão. Qual o mais inconsciente? O egoísmo é invisível, a olho nu, não se pode perceber a olho nu, por causa da antiguidade, da repetição, da generalização, da pobreza numérica e da voz profética. Qual o mais devastador? Que destrói, porque provoca leis e sistemas de opressão, injustiça e violência, guerra civil, guerra entre as nações, porque mascara os mais fracos e rouba-lhes a esperança. Mais contrário à natureza de Deus, porque Deus é amor, a natureza de Deus é amor. Então, qual é o pecado? É o pecado de não amarmos o próximo como amamos a nós mesmos. Este é o maior pecado. É o pecado do egoísmo. É o pecado da insensibilidade diante da dor dos outros. Com a prática deste pecado, quebra-se o segundo grande mandamento, quando Jesus fala em Marcos capítulo 12, versículo 3, ame o seu próximo como a si mesmo. Esta é a grande proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Jesus veio para os pobres e necessitados de espírito também. Ele veio para trazer entendimento entre os povos. Agora, queridos, para ficarmos livres deste pecado, nós precisamos abraçar o Natal do Evangelho. Aleluia! Glória a Deus. Quer dizer, chegar mais perto de Jesus, não mais perto de uma árvore de Natal. Você pode ter as suas decorações em casa, seja árvore, seja guirlanda, seja o que for, não importa. Mas o que você precisa, com o seu coração, com a sua família, reunindo numa celebração, mesmo que seja cultural, você pode buscar a presença de Jesus, atrair a presença de Jesus para a sua família, para o seu coração, para os seus. Então, chegar mais perto de Jesus é ter coragem de se relacionar com o Eterno, conforme João fala no capítulo 17, na oração de Jesus Cristo. Nós também precisamos aprender dele, ler sua palavra e saber o seu propósito. Disse Jesus aos seus discípulos: errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. É preciso conhecer a graça salvadora através da leitura da palavra de Deus. E eu creio que o ser humano chegou a um nível de inteligência adequado para descobrir quem é o caminho, quem é a verdade e quem é a vida. Também nós precisamos caminhar com Ele. O salmista no Salmo 128, versículo 1, ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
E depois, se você ler o Salmo, você vai verificar as promessas de Deus. Bem feliz aquele que teme, que respeita, que honra a Deus e também o obedece quando anda com Ele. Também, queridos irmãos, é importante nós lembrarmos que precisamos ser contagiados por Jesus Cristo, quer dizer, vibrar com Ele, vibrar com a sua vinda, vibrar com a sua presença, vibrar com o seu perdão, vibrar com a sua misericórdia, vibrar com a sua presença conosco, e sermos cheios do Espírito Santo, porque ninguém confessa a Jesus Cristo a não ser pelo Espírito Santo, aleluia. Nós precisamos também negar a nós mesmos, como Ele, Jesus, se negou a si, negou toda a sua majestade, para descer até este mundo e descer até nós, e aqui ser um homem, ser uma pessoa igual a nós. Ele se humilhou desta maneira, Ele renunciou também o sistema do mundo para glorificar a Deus, obedecer a Deus, amando a cada um de nós, de tal maneira que todo pecador que olhando para Jesus e clamando a Jesus por socorro, Ele vem em socorro e livra este pecador de todo o poder do pecado e do mal, aleluia. Então, queridos, o verdadeiro Natal é a nova vida em Jesus Cristo. E Jesus disse assim, no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Celebre o Natal de 2020 com este espírito do Evangelho de Jesus Cristo. Deus te abençoe e um feliz Natal no teu coração. Amém.